aqui, retomou a gravação. Pronto. Tá, gente, então eu vou seguir, né? Mesma lógica das outras vezes. E, e aí, assim, eu vou seguir do mesmo modo das outras vezes, de ter o roteiro, a gente vai comentando o roteiro, e dessa vez eu consegui compartilhar, né, liberando o som do computador, então a gente vai ver pedacinhos do filme também. A gente vai intercalar o romance e o filme. Mas eu vou começar pelo menos primeiro com o roteiro. E enquanto isso, eu já vou compartilhar aqui o desktop, que daí já fica tudo, não precisa... parei, não, tem que fazer novo. Eu vou ter que ensaiar melhor a próxima vez. Não, tá tudo certo, compartilhar tela. E agora, participantes, admitir mais gente. E vindo para cá, para o roteiro. Eu só vou pedir para vocês um segundo, que é botar aqui o bate-papo, deixar visível o bate-papo dos participantes, para admitir se alguém precisa entrar ou se alguém precisa sair e entrar. Então, bom dia para vocês. Eu estava aqui já com o roteiro, né, pronto. E esse roteiro que eu fiz é realmente roteiro de aula, né? Então, assim, o início está um pouco mais estruturado. Eu vi que tinha algumas coisas a revisar, por exemplo, teve um trechinho de que ficaram 2 tópicos, essa aqui já é uma versão revisada. Deixei as cores, é mais destaque para fala mesmo, né, para marcar. E depois, basicamente, o que a gente vai comentar vai ser a partir daqui, né? Aqui do início, eu vou pegar, assim, identificar uma definição possível para a figura do herói, que é essa desse medievalista, historiador e medievalista, o Hilário Franco Júnior, né? Sai desse trecho aqui, né? Desse texto, Voltaire e Rolando, etc. Porque isso é produtivo para pensar a paródia do Macunaíma. Então, eu vou direto para a abertura, e a gente vai começar com a abertura do filme e do livro. Então, eu vou, né, marcando o seguinte aqui, né? O que a gente tem no Macunaíma? Eu quero marcar assim, 3 aspectos iniciais. O primeiro aspecto inicial vem de algo que é relativo às 2 aulas anteriores. A primeira do Oswald e a segunda do Bandeira. Essa articulação eu acho uma articulação importante, né? Por que importante? Pela seguinte razão. A gente tem, nessa articulação da aula, a gente tem uma preocupação de uma obra de vanguarda do Oswald, que, ao mesmo tempo, né, tentava pensar o Brasil. E aí vem aquele livro, Pau Brasil. Então, assim, a estética moderna, na formulação dos versos e na escrita poética, e, ao mesmo tempo, ela ela traz a marca, né, de uma preocupação de pensar o Brasil de modo mais contemporâneo, né? Eu só estou com um estranhamento, não está aparecendo o vídeo para vocês, da gente, meu, nosso? Alguém... Tá aparecendo, sim. Está aparecendo, tá. Mas não é só o texto. Tá, então perfeito. Então, assim, esse é o primeiro destaque, né? E com o Oswald. O segundo, ainda nesse primeiro item, é o Bandeira. E eu digo do Bandeira, e vai ser a primeira vez que eu vou comentar isso, Bandeira em relação a Macunaíma, porque parece pouco usual, mas a correspondência do Manuel Bandeira com o Mário de Andrade é muito interessante para ir marcando a preocupação do Mário de encontrar um jeito de pensar o Brasil. Então, desde, né, os romances, a poesia, ele vai do Paulicéia Desvairada, Clã do Jabuti, Remate dos Males, até o fim da produção dele, Remate dos Males é de 30. Tem a produção ensaística, então ele vai fazer uma viagem, vai escrever O Turista Aprendiz, ele vai escrever crônica, ele vai polemizar, ensaios, né? Tem a correspondência com outros, não só com Bandeira, mas com outros autores e muitos mais novos. Vai ser uma preocupação de, entre aspas, dar uma alma ao Brasil, sacrificar para dar uma alma ao Brasil, que nem depois ele vai dizer para o Drummond. Então isso é uma coisa importante, esse diálogo. E os outros 2 pontos é especificamente sobre Macunaíma. O Macunaíma, ele é um romance, se a gente vai voltar, e eu vou só destacar um trechinho aqui da experimentação,
formal, porque tem algo que eu acho fundamental. Grifei aqui em azul. Começar aqui desse parágrafo aqui. Ao mesmo tempo, a dimensão experimental do discurso narrativo, da construção da personagem, da linguagem empregada, leva o leitor a uma relação de estranhamento. É um texto que não pede o envolvimento emocional do leitor pela identificação e empatia. Isso é fundamental para o livro e para o filme. Eu acabei relendo o livro inteiro, não é longo, né? E revi o filme também. E quando chegou do filme, eu fui me dando conta. O filme tem muito mais humor, muito mais agilidade e humor do que o livro. Mas ambos, filme e livro, eles não têm preocupação de a gente ter aquela adesão emocional com o livro. Vou dar o exemplo de romance. A gente pega aquele romance e vira a página, que é aquele que a gente mergulha, a gente esquece o tempo da realidade, o tempo do relógio, e a gente vive o tempo da ficção. Não é o caso do Macunaíma. Macunaíma, a gente tem uma entrada sempre distante. Por exemplo, eu posso dizer que acho importante o livro Macunaíma, mas eu jamais vou dizer que eu gosto dele assim porque ele me envolve ou me toca. É diferente, por exemplo, da poesia do Bandeira, que é uma poesia que tem provocação, mas ela demanda o nosso envolvimento. A poesia do Oswald já não demanda. Então, assim, tem esse nexo eu acho importante, porque às vezes a compreensão do Macunaíma, se a gente quiser um envolvimento, por exemplo, como mesmo Dom Casmurro, que é um romance descontínuo, ou um São Bernardo, a gente não vai ter. Ele é experimentação formal. E, ao mesmo tempo, ele é um romance que tem a preocupação de construir um tipo que, como diz o Mário de Andrade, se não é brasileiro, é bem brasileiro. É uma preocupação de construir uma história, né, de um personagem que represente a figura brasileira. Então, Macunaíma, herói sem nenhum caráter, o herói da nossa gente, e é chamado de herói. E aí vale insistir, né? Herói é aquele que está acima das pessoas comuns, apenas abaixo, né, de Deus. E ele, nessa figura do herói, da elevação, com qualidades diferenciadas, superiores às nossas, ele nos permite nos representar. Ele representa os ideais de uma comunidade, né? Sempre tem a pergunta se a gente precisa de herói ou não, mas essa construção ela existe. Então cabe a gente entender e cabe entender por que historicamente as pessoas elas precisam dessa figura do herói, né? Dessa representação desse indivíduo. Muitas vezes delegam a autonomia a essa figura. Então eu vou partir, né? Agora eu vou compartilhar o filme, tá para o outro lado, eu vou compartilhar o filme com vocês para a gente ver a abertura. E nessa abertura tem algo importante, né? No texto do Ismael Xavier, que eu recomendo para vocês, se chama Macunaíma, As Ilusões da Eterna Infância. Ele refere bastante precisamente que o filme é emoldurado por essa música que está aqui, que é uma música do Villa-Lobos, com uma letra do Paulo Barros, que se chama Desfile aos Heróis do Brasil. Então, assim, no início e no fim, verde e amarelo e essa emolduração. Eu não vou pegar toda a música, já marquei aqui para a gente pegar um trechinho mais adiante. Voz das cascatas bravias, dos ventos e mares vibrando no azul. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz do Cruzeiro do Sul. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz do Cruzeiro do Sul. Repare que é os créditos, um amarelo e o canto, né? Esse canto elevado, de elevação. Vermelho e agora vem. No fundo do mato virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que... Pronto, nasceu. É homem, mãe.
Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Ô, gente, que menino feio, danado. Ah, já também não é nenhuma beleza, não. Chora não, irmãozinho. Chora não. Feiura não é documento. E nome ele não vai ter, não? Macunaíma. Nome que começa com Ma. Tem Macina. Macunaíma! Herói da nossa gente! Foi assim, no lugar chamado Pai da Tocandeira, Brasil, que nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de Sarapantá. Dá um beijinho na cunhada, Olha dá? que ele vai te cuspir. Cospe não, cospe. Espinho que pinica, de pequeno já traz ponta. Esse menino é... Aí, gente, é importante, né, trazer essa abertura de filme que deu todo mundo para ouvir direitinho, né? Alguém só disse se deu para ouvir, assim, um sim ali no bate-papo. Sim, deu para ouvir, sir. Perfeito. Assim, eu coloquei essa abertura do filme. O filme é de 1969, né, do Joaquim Pedro de Andrade. E nesse filme a gente tem um outro contexto. A gente está no filme 1969. Lembrar, né, 13 de dezembro de 1968 foi, né, colocado em ação, foi imposto o AI-5, né, Ato Institucional número 5, em que a ditadura militar, civil-militar, ela ganhou outro patamar de repressão e de controle, né, inclusive nas produções culturais. Esse filme conseguiu passar pela censura e entrar, né, ser exibido. Pois bem, a gente tem o contexto, né, esse da ditadura militar, a gente tem um contexto que já teve a Tropicália, né, a gente tem o teatro de arena, teatro de opinião, né, tem todo um trabalho, né, estético. Já tinha sido encenado O Rei da Vela, nessa altura do campeonato, que é uma peça do Oslo, só para lembrarem, né, a figura que aparece no Rei da Vela e a figura do Venceslau Pietro Pietra, ela tem uma semelhança estética bastante marcada. Então, a gente está num outro contexto instrumental de trabalho que é dos anos 60. Então, quando a gente voltar a falar da Si, voltar a falar do filme e falar da Si, isso vai aparecer. Mas eu acho interessante que ali tem algumas coisas de contraste. A abertura da música, essa elevação, e aí tem a voz em off, né, uma voz de narrador em off que vai comentando e que cita os trechos propriamente do romance, né? Ela é feita numa impostação grave, né? No fundo da Mata Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Então, assim, ele vai dando uma elevação, marcando como se realmente está falando de um herói. Só que quando a gente olha a cena, existe um contraste entre o discurso e a cena. E esse contraste é um contraste que provoca uma tensão. Mas nessa tensão e nessa oposição, é uma oposição de humor, é uma oposição que ela pende para a dimensão do riso, né? De fazer piada. Então, a gente pode ver na própria questão das figuras, né? A mãe do Macunaíma é o ator que vai fazer o Macunaíma mais adiante, que é o Paulo José, travestido, né? E aí ele faz o papel feminino da mãe do Macunaíma. O Macunaíma, por sua vez, que nasce, ele já nasce grande, já é o ator que é o grande Otelo, e que era um ator que vinha da chanchada. Então, e a gente tem uma restrição daquele ambiente da tribo para essas três figuras, né? A mãe e os dois irmãos, o Manaap e o Jiguê, e depois aí aparece, né, o Macunaíma e depois a cunhada. Então a gente tem uma marcação do humor que já está dada ali e que mantém em relação ao original e ao livro. Claro, pensar dentro dos contextos de 28 e 41 anos depois, 69, né? São contextos diferentes. Mas esse diálogo é um diálogo importante, né? Por que o modernismo ele é retomado tão intensamente nesse final dos anos 60? A antropofagia, né, pela Tropicália, e depois
Tropicália e depois né, aqui o Macunaíma no filme. A Sofia está perguntando, né, se a gente, da questão dos atores brancos, né, para fazer personagens negros. Sim, que é daí a tribo dos Tapamunhas, né, que ele mesmo vai marcar, né, era preto retinto e filho do medo da noite. E ele usa atores brancos, né, para fazer o Manaap e para fazer a mãe do Macunaíma, no primeiro momento, né? E para fazer a cunhada, né? Ele está fazendo, eu acho que tem uma espécie de quebra, inclusive de algo que vai ter em mais de um momento no filme, que é o comentário sobre racismo, que no livro não tem esse comentário tão vivo, né? Aqui é vivo. Mas eu acho que nesse caso da encenação, me parece, né? Essa é uma pergunta que fiquei fazendo também ao rever o filme agora, né? Principalmente no fim de semana, quer dizer, é de que parece que ele está desrespeitando qualquer marcação de identificação entre o ator e a personagem. Vou pegar especificamente a figura do ator, do Paulo José, que faz mais de um papel, né? Que ele é um ator branco, ele faz a mãe e depois vai fazer o Macunaíma depois que passa, né, pelaquela da poça de Sumé, que quando ele vira ele vai ser branqueado, né, e aí troca a figura do Macunaíma, é como se o mesmo ator ele pudesse, né, circular por mais de um papel. Isso no Teatro de Arena, do Boal, tem algo que é provocar desidentificação entre personagem e ator. Algo que é muito comum na encenação, na questão dramática das telenovelas brasileiras, em que, eu não sei se é comum, até pouco tempo era bastante comum, em que o ator ele é confundido muitas vezes e ele é interpelado na rua pelas pessoas comuns como se ele fosse o próprio personagem, como se cria uma espécie de fusão entre personagem e ator. E nesse movimento aqui do filme, até porque tem algo que tem um pouco, às vezes, até próximo em alguns momentos do grotesco, é criar essa desidentificação. Pelo menos essa explicação que eu vejo, assim, né? Que como ele tem a preocupação de comentar, de trazer o debate, né, em questão ao racismo em alguns momentos do filme, eu acho que ele está criando mais esse processo de desidentificação, de trazer esse processo de encenação mais moderno também para dentro do cinema. Claro, isso é uma hipótese de leitura, teria que discutir isso com mais detalhe, mas me parece que pode ser por aí, assim, né? Quando a gente vai olhando aqui para o livro, para eu passar para o livro, para essa sessão aqui, né, que tem, eu acho que talvez ampliar um pouquinho, que a abertura, o primeiro capítulo do livro é o início realmente do livro, né, do Macunaíma, e ele começa com esse narrador em terceira, de fora, né, que é narrador típico, por exemplo, das lendas, dos contos de fada, né, da mitologia, dos textos sagrados. Tem esse narrador onisciente que tudo sabe, tudo vê, e ele organiza o relato. E a gente tem uma marcação de abertura e de fechamento, né? O início e o fim, eles, de certo modo, eles organizam todo o conjunto, né? Daí vem essa abertura que é do nascimento, e lá no final, quando o Macunaíma vira estrela, ele vira uma constelação, melhor dizendo, ele vira a constelação da Ursa Maior. No fundo, eu vou tentar dar impostação de voz, voltando, né? Macunaíma, capítulo 1 do Macunaíma. Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando,
Se o incitava a falar, exclamava: "Ah, que preguiça!" e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral da paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape, já velhinho, e Jiguê, na força do homem. O divertimento dele era decepar a cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaiamuns, diz que, habitando a água doce por lá. No Mocambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhatã se afastava. Nos baixos, cuspia. Tem várias marcações de discurso que a gente poderia, né, e eu não vou entrar tanto por aí. O Mário de Andrade, o tempo inteiro, ele se aparece no debate das cartas, ele se posiciona na imprensa, assim como Manuel Bandeira, ele é agredido por isso. Tem muita polêmica mesmo em torno da figura do Mário nos anos 20, né? Só lembrando disso. Ainda tem bastante polêmica em relação ao Mário e especificamente ao Macunaíma até hoje. Mas no discurso ele defendia a questão de escrever em brasileiro, aproximar da fala, né? O capítulo aquele que é um capítulo avulso, de certo modo, ele fica isolado, ele ganha quase uma centralidade no livro, que é a Carta para as Icamiabas. O personagem escreve num estilo Rui Barbosiano, metido e cheio de desvios. E ele comenta, né, sobre os personagens brasileiros da cidade de São Paulo que falavam de um jeito, mas escreviam de outro, nessa cisão. E ele tenta resolver isso no discurso. Eu não vou investir tanto nisso agora, mas eu quero trazer isso, assim, porque, de certo modo, tem vezes que ele tenta fazer uma espécie de junção de palavras de várias regiões dentro do mesmo livro, que às vezes até atrapalha a compreensão pelo leitor. Agora, quanto à cena propriamente dita, vejam só, assim, o narrador já anuncia, e ao longo do livro vai fazer isso, duas marcações aqui, logo na abertura, né, que é Macunaíma, herói de nossa gente. Indo por partes, né? Macunaíma, por que Macunaíma? De onde é que veio? Isso já é problemário colocável, isso é sabido. Macunaíma, aí com K, ele é um personagem lendário da Amazônia, da região da Venezuela, das lendas indígenas. É uma figura que nem o trickster, né? É aquele nos panteões de divindades, não é um deus único, mas uma diversidade de deuses, muitas vezes tem um tipo desse personagem que é o trickster, é aquele que vai enganar, né? A gente tem a figura, por exemplo, do Saci Pererê, que tem algo que é assim, da caipora, que engana o outro, ele burla, ele é elevado, é uma divindade, mas ele é do brinquedo, ele é do jogo, ele é do riso, né? Do jogo e do humor. Então, a gente tem um tipo de trabalho que já ele está buscando da figura lendária, das lendas indígenas, uma figura para pensar. E aí tem dois traços, né? A primeira é que é do herói, e aí eu quero voltar à definição do herói, né? A gente assim só pegar assim do início, né? Acho que talvez valha a pena repetir que o mais ambíguo, talvez mais importante personagem mítica é o herói, espécie de super-homem intermediário entre o mundo terreno e o mundo divino, no qual cada civilização projeta seus sonhos, fazendo dele uma espécie de síntese, e eu quero gravar essa palavra síntese, idealizada da sociedade, né? E aí muitas vezes a origem da própria vida social, etc. Pois bem, quando a gente está falando dessa figura do herói da nossa gente, é como se a gente tivesse uma espécie de síntese do que é o Brasil. Só que, ao mesmo tempo, essa figura, ela é uma figura, a figura essa do herói, né? A figura macunaímica heróica, ela não chega a ser síntese. É desconjuntado, ele é disperso, ele é descontínuo, né? Ele não tem essa marcação, ele não é elevado, não é uma criatura
superior. Ele pode ter marcas mágicas, morre, renasce, se transforma, mas ele não é elevado, ele não está acima dos outros e abaixo, né, só dos deuses. Ele é uma figura que ele é marcada por traços negativos, né? Ele mente e engana, ele é muito marcado pela preguiça, ai que preguiça, pela doença. Ele é alguém que ele é apegado aos desejos, né? Tem lá na citação do professor Passageiro, que é do regime da satisfação imediata. O Alfredo Bose também coloca satisfazer imediatamente os desejos. Ele não consegue conter os desejos corporais, ele não consegue se autolimitar. Então ele, apesar de ser chamado de herói, ele é rebaixado. Então ele é abaixo das pessoas comuns no sentido da ordem de exemplaridade. Ao mesmo tempo, o Mário de Andrade vai dizer que ele é o herói da nossa gente. O filme, inclusive, ele vai dizer que é do Brasil, uma região do Brasil. No livro, isso não está posto aqui direto na abertura. Quando a gente diz da nossa gente, a gente poderia perguntar, nós quem, cara pálida? Mas está fazendo um uso que vem desde o romantismo, né? Isso já é famoso, está nos arquivos, de que um dos interesses do Mário, de dedicatória, né, do livro, seria não apenas a dedicatória que é feita ao Paulo Prado, assim como fez o Oswald lá na poesia Pau Brasil, do Pau Brasil, mas era dedicar também a José de Alencar, o que depois ele risca. Por que José de Alencar? José de Alencar da Iracema. Né? Na abertura de Iracema, tem algo bastante parecido na apresentação lá de uma figura da heroína, né? Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Lembrando que Iracema ela não é a brasileira, mas ela, na junção de Iracema, na união de Iracema com Martim, vai nascer Moacir. E aí, o termo si, né? Moacir, que é o filho da dor, que é o primeiro brasileiro. A lenda do Ceará, a origem, né? Então, a Iracema, um anagrama de América, como todos sabem, ela se junta, ela abandona a sua tribo, a condição de sacerdotisa, em nome do amor que ela tem pelo Moacir. Ela sacrifica, inclusive, a própria virgindade a que ela era dedicada, né? Em função, né, de ser uma sacerdotisa, o ritual, né, que ela empreendia, ela estaria consagrada, né, em nome do português, que é o Martim, que é elevado. E aí, o final, ele saindo, o Moacir ele vai abandonar a língua de origem da mãe para adotar a língua do pai. Então, Mário, quando ele pensava em dedicar, e havia dedicado inicialmente, depois do Alteiro, ao José de Alencar, ele está dando uma pista, está indicando, estou fazendo algo similar ao Alencar, que é pensar um tanto da origem brasileira. Uma das críticas fortíssimas que o Alencar recebe, esse livro é melancólico, ele é triste, Iracema morre ao final, se sacrifica, né? Em nome daquele que vai ser o filho da dor, filho do sofrimento, que é o primeiro brasileiro, que é o Moacir. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo algo que, nessa representação também lendária, que é fazer que o brasileiro surgiu do português com uma mulher indígena, de origem indígena. O que há o apagamento, que é a crítica fortíssima e correta que é feita ao Alencar, é de que ele apagou os negros. Os negros que, assim como os portugueses, também vieram para o Brasil, vieram e foram escravizados, aqui violento. Então, esse índice de constituição do Brasil é apagado. De certo modo, o José de Alencar ele é corrigido, ele é alterado, porque o Macunaíma ele é preto, retinto. Agora, o que é importante grifar? Tem algo aqui que é dado, que é filho da noite e surge do silêncio. O silêncio vai voltar lá no último capítulo, penúltimo capítulo, perdão, no Uraricoera. Esse filho do medo e da noite, ele não tem pai. Ele é ausente de paternidade, ele tem mãe. Então, parece que ele é filho desta mulher, da mãe do Macunaíma, e do medo. Então, é uma entidade que surge, né, nesse surgimento sem identificação de como ele é concebido e do pai dele.
Então, se ele representa de fato a gente não tem essa figura paterna que tem na Iracema e aqui se perde. E aí volto, nossa gente quem? O Mário está colocando esse nós, né? E aí tem um empreendimento do Mário, quando a gente falar do Drummond, até me deu vontade de deslocar e trazer o Drummond para cá, porque na correspondência do Drummond com o Mário, estou concentrado nessa questão do nossa gente. Nós, quem somos nós aqui, né? E aí o Drummond, na primeira carta no Mário, para a primeira carta para o Drummond, ele diz dos modernistas de Minas Gerais, a quem estava se referindo, que ele passou a conhecer em 24, que eram modernistas de gabinete. Eles tinham que ir para a rua, tinham que se juntar às pessoas, como, por exemplo, do Carnaval. E, inclusive, ele diz, olha, que deveria se sacrificar para dar uma alma ao Brasil. Lembrem que o Macunaíma tem a questão do corpo, do apego ao corpo, aos prazeres do corpo, que é muito grande. E o Mário está preocupado em trazer uma alma para esse corpo. E aí tem um dos aspectos que o Drummond responde, e que eu fico muito mais do lado do Drummond nesse aspecto especificamente, que o Drummond diz: nenhum sacrifício ele é aceito à luz da razão. Sacrificar para dar uma alma. Quero pegar os dois aspectos. Qual é a preocupação do Mário? É tentar encontrar quais são os traços identitários que caracterizam o brasileiro. Se ele não é o brasileiro, ele é bem brasileiro. Quais são os traços característicos que identificam o Macunaíma e que fazem dele um herói que é exemplar, mesmo que paródico, né, ou satírico, né, da nossa gente? E aí é a preguiça, então é o apego ao desejo sexual, é a mentira, o engano, é a ausência de vontade de trabalhar. Então teria uma moralidade negativa do Mário. Aí volta a outra parte, que é sem nenhum caráter, né? Um herói sem nenhum caráter. Tem a dimensão moral, né? Mau caráter, sem caráter, essa pessoa sem caráter, e justamente Macunaíma ele mente, ele engana, ele trai, né? Ele faz promessa e não cumpre, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, esse termo caráter, de caráter, né, de definição, ele é ausente de uma identidade formada. E esse é um dos pontos chaves. É uma identidade que não se forma e não se constitui no Macunaíma. Essa é uma peculiaridade. Eu acho, assim, o Mário querer este empreendimento de dar uma alma ao Brasil e não conseguir realizar. Eu acho que esse é um dos pontos do Macunaíma que é exemplar e importante. Insisto, não é um livro que a gente olhe e se identifique, mas ele é um livro importantíssimo. Assim, por trocentas razões, assim, vai desde a recepção contínua, desde que ele foi publicado, assim, até hoje, se vocês pegarem universidades brasileiras e fora, a preocupação de estudar o Macunaíma, entender o Macunaíma, a quantidade de estudos que tem, a relevância, ele é uma obra incontornável para pensar a literatura brasileira. Não significa que eu vá gostar, no sentido de ler e gostar. E é nesse esforço. Tem uma expressão que o Walter Benjamin usa quando fala de história da literatura, que a literatura ela é uma espécie de órgão para pensar a história do Brasil. Órgão, né, que é um termo que vem lá, é grego, uma espécie de instrumento ou de dispositivo. O Aristóteles ele faz isso quando ele pensa a lógica. Se eu tenho um domínio da lógica, eu aprendi lógica, a gente não aprende mais nas nossas escolas, eu tenho uma capacidade de desvelamento e de compreensão da realidade do mundo, né, nessa ordem. A realidade material e o mundo configurado. Então, essa capacidade de estruturar o pensamento pela lógica. O que diz o Walter Benjamin? A obra literária, especificamente o Macunaíma, ele é um órgão para pensar a história. Então, essa obra, Macunaíma, ele é um instrumento, um dispositivo para pensar dilemas da história do Brasil. Um caminho que está aqui, não está no esquema, eu só quero apontar quando estava revisando a aula para hoje que eu queria trazer para ver isso, é a preocupação que o Mário tem de se afastar de um outro grupo nacionalista que havia nos anos 20, que foi primeiro um movimento, né, verde e amarelo, e depois virou um movimento da ANTA, do qual fazia parte Plínio Salgado, e de onde vai surgir o movimento integralista brasileiro,
que também é um movimento modernista. Isso eu acho que é importante dizer, que ser de vanguarda não quer dizer que seja alguém progressista. Por que eu quero trazer isso? É porque lá há essa preocupação da identidade brasileira, ela não é vista em negativo, como é no Macunaíma, mas é vista positivo. Eles acreditam que existem heróis brasileiros, eles acreditam que o traço brasileiro dá para dizer, eles falam do povo, da família, dessa unidade, e aí eles criam uma ficção, que é essa figura do brasileiro. Eu vou insistir a definição do Benedict Anderson da nação como uma comunidade politicamente imaginada. Então, quando a gente pensa a comunidade, a nação, e aí os heróis, está pensando numa congregação de pessoas segundo uma identidade semelhante e valores e traços de pertença compartilhados. Normalmente, a afirmação nacional positiva, ela tende a ser totalitária, né? Muitas vezes porque ela afirma uma identidade e aí estabelece uma fronteira pela exclusão de quem é diferente. Por isso, esse esforço malogrado de pensar uma identidade nacional, ele é um esforço muito positivo, no caso do Mário de Andrade, que mostra essa desagregação, essa descontinuidade, essa impossibilidade de definir um caráter. Isso não significa que não tenham traços desse lugar em que a gente vive e desse compartilhamento. Mas existe mais dispersão e elementos dispersos que resistem a qualquer unificação. É o risco da unificação, enfim. Então, reduzindo, voltando aqui, o Macunaíma, construído em 28 e depois retomado em 69, tem como um órgão, um instrumento da obra de arte, romance, rapsódia, como dizia o Mário, e do filme, naquela obra, ter um instrumento para pensar os problemas identitários brasileiros. E é por isso esse herói negativo de uma lenda trazida para a ordem do romance ou uma lenda levada para a ordem do cinema. Tranquilo até aqui nessa abertura? Sim? Alguma questão? Não? Posso prosseguir? Tranquilo? Se tiver alguma questão, é só botar pelo chat, né? Eu estou deixando o chat aberto aqui. E eu vou fazendo pausas para quando tiver uma questão, me coloquem, por favor. Né? Aí eu vou pegar, então, só assim, já está aqui na abertura, já está tudo marcado. Então, que é marcante a questão da forma antirrealista ou desrealização. Eu não botei isso, né, no programa, depois eu vou conferir se está no Moodle, vou pegar meu bloquinho de anotações aqui, que é o texto do Rosenfeld, a reputação Rosenfeld. Nossa, o Anatol Rosenfeld, que é um crítico de origem suíça, de origem austríaca, vienense, ele foi de origem judaica, ele foi obrigado a fugir, né, da Europa e veio para o Brasil, assim como tantos outros intelectuais, né, que vieram. E tem uma contribuição muito grande, né? Foi um excelente crítico, ensaísta, fabuloso mesmo. E ele tem um texto, um livro chamado Texto e Contexto, vocês acham o PDF dele, mas eu posso botar o texto específico lá no Moodle depois, que se chama Reflexões sobre o Romance Moderno. Para a gente que faz letras, para nós que trabalhamos com literatura, para nós todos, ele é um texto que eu recomendo a leitura. Ele é, assim, uma virtude do Anatol Rosenfeld. Escrevia muitíssimo bem, ele é muito claro e é muito bom de ler. E ele mostra como o romance moderno, ele é um romance que ele caminha para a desrealização. Eu não vou ter toda a argumentação dele, né? Então ele cria essa ideia da desrealização e o que ele está opondo? É o realismo e o antirrealismo, mas o afastamento do realismo. E tem um nexo muito importante que ele faz, que é com a pintura. E aí isso dá para a gente depois pensar o personagem Macunaíma. Que ele diz, olha, a pintura ela caminhou da representação realista, desde o Renascimento, né, ponto de vista. Então, a gente tem a capacidade do retrato e a capacidade de fazer uma paisagem em profundidade, né?
para a pintura mais moderna possível, que é o trabalho da abstração. E a gente aí tem exemplos, assim, né? Eu acho que o cubismo talvez seja uma pintura exemplar, mas não só o cubismo, o próprio expressionismo, depois, né, as experiências do surrealismo, e outras experiências, o fauvismo, né, os trabalhos de abstração, né, o Pierre Mondrian, né, daqueles quadrados, aquele jogo com a visão, que é caminhar para a abstração. E aí, esse paralelo eu faço. No romance, a personagem que tinha uma identidade fechada e reconhecível caminha para uma descontinuidade e para, né, a quebra de continuidade. Isso vale para a identidade do personagem, isso vale para o tempo descontínuo, isso vale para o espaço, cujas regras, né, do espaço da realidade muitas vezes não são respeitadas ou são, né, explodidas dentro da ficção. Feito esse parênteses, eu volto, porque o romance Macunaíma, né, isso, assim, a crítica do Boss, eu acho a situação de Macunaíma uma crítica de síntese importante, porque ele fala do trabalho esse de experimentação formal, aí de libertar em relação ao realismo. Eu peguei o Bose, tem esse Heterofinatiagro, que trabalha, que está na edição crítica do Macunaíma, ele aproxima da forma do jogo como uma bricolagem, que é a montagem de elementos. A Gilda de Melo Souza traz da música, o Mário trouxe do conto popular para pensar a forma erudita do romance, assim como está na música do início do século XX, que é formas populares são trazidas para a música erudita, né? Isso é muito visível dentro do Macunaíma, esse tipo de experimentação. Então, a gente tem uma grande sintaxe. O Haroldo de Campos também trabalhou na morfologia de Macunaíma. A gente tem uma grande sintaxe assim do romance que eu daria para pensar bastante simples, assim, simploriamente, depois quando a gente agora comentar, né, o conjunto do livro. A história do Macunaíma é uma lenda, um mito etiológico, quer dizer, ele dá de origem de alguma coisa. Eu posso, assim, poderia resumir grosseiramente, e peço desculpas, assim, porque é grosseiro mesmo, dizer que o Macunaíma conta a história de surgimento da constelação da Ursa Maior. Assim como tem a lenda do Guaraná, como é que surgiu o Paraná, como surgiu o mundo, a noite, etc. E esse tipo de reflexão, de pensamento, né? Para quem tem interesse em investigar isso, recomendo um livro da Davi Copenau, que é A Queda do Céu, com um prefácio fabuloso do Viveiros de Castro, para a gente pensar outras formas de compreender o mundo que não a nossa, de origem ocidental, e que elas são tão relevantes e tão importantes quanto a nossa, né? Ou como qualquer outra. Então, assim, recomendaria muito isso, né? Mas, assim, então, pensar através desta forma não significa diminuí-la, mas de uma outra forma. Enfim, mas eu poderia reduzir grosseiramente, então, que é a origem e surgimento da Ursa Maior. E aí toda a história desse herói até que ele se transforma numa constelação. Isso é uma origem de lenda, de narrativa popular, com a peculiaridade é que o Mário leva isso para o romance, ou seja, ele leva uma forma erudita, né, prosaica, mas que está misturando relatos de procedimentos diferentes, citações, referências. Ele foi chamado, inclusive, de plagiador, né, de fazer plágio. Por quê? Porque ele misturou discursos das mais diversas origens e para compor um romance. A virtude não é a da unidade dessa lenda de surgimento né, da constelação Ursa Maior, mas é nessa dispersão também, no conflito entre a unidade e a dispersão. É pensar o todo, mas também pensar o quanto essas partes resistem a fazer e a serem subsumidas, serem absorvidas pelo todo. Então, isso é da forma. Ao mesmo tempo, esse outro lado que a gente acabou de comentar, que é uma imagem para o Brasil. Esse herói compósito, primitivo e moderno, ou alegórico, como alguns já disseram. Ao mesmo tempo, ele é de origem brasileira, para representar o brasileiro, mas sem as marcações do romance europeu, e por aí vai, né? Experimentações do tempo, etc. Né? E agora eu quero, então, juntar essas duas coisas para ir pensando o romance e vendo exemplos. Né? Primeiro, ver o conjunto. Né? Então, vai ser, eu sei que graficamente não ficou tão bom, né, o arquivo, mas assim, esse primeiro quadradinho aqui, que é o... Uau, o que aconteceu? Alô? Oi, vocês estão aí ainda? Sim, só.
que deu uma... Desapareceu todo mundo aqui do bate-papo. Agora apareceu. Ufa, não, tá, deu um problema. Achei que fosse a minha conexão tivesse caído. Não, tá, então tá bem. Então, primeiro, esse conjunto aqui, que é a estrutura do romance Rapsódia. Tem o nascimento do herói, aí tem a constituição dele, né? Até o vínculo com a Si, a mãe do mato, o filho que morre, aí a Si vira a estrela também, e ele recebe a pedra, a pedra Muiraquitã. Até não peguei imagem, poderia pesquisar depois, que aquela... Depois põe para pesquisar, né? No Google Imagens, se vocês vão ver a pedra, ela é tipo um jacarezinho verde, né? E de uma pedra, que é a Muiraquitã, trabalhada, e que tem esse valor, né, de fetiche, ou de pedra mágica, né? Então ela tem um poder de trazer benefícios e sorte a quem a usa. Repare que a gente tem isso disseminado, né? Essa coisa dos fetiches, dessas coisas mágicas, né? Ainda muito vivo no mundo, né? Então tem o nascimento, a constituição do herói, ainda às beiras do Uraricoera. Depois que ele perde a pedra, tem uma viagem que ele empreende, né? Que é uma viagem de busca. E aí essa viagem de busca é a busca da pedra em São Paulo, porque ela foi apropriada pelo Venceslau Pietro Pietra. E aí vejam a questão do jogo da forma moderna. O Venceslau Pietro Pietra, que é um nome italiano, e que tem Pietra, nome e pedra no nome, ele ao mesmo tempo é definido como peruano, então uma definição congruente, e ele ao mesmo tempo é o gigante Piaimã, que é uma entidade mítica. Então ele cruza tudo isso. Então uma personagem marcada por essa descontinuidade, não exatamente pela unidade. Mas o que unifica ele? Ele ter tomado essa coisa do enorme figura que tomou a pedra e tem a pedra que Macunaíma tem. Então ele empreende uma viagem, né, em busca da pedra para São Paulo, que é visto como cidade moderna. Tem 2 capítulos que é o desvio no Rio, e depois ele consegue retomar a pedra e aí tem o retorno. Esse retorno do herói, normalmente é o retorno da comunidade, né, tipo a busca do Santo Graal, algo que vai recompor ou vai ser reconhecido então pela comunidade, só que a comunidade não existe mais. Ele vem e acaba na solidão, perde os irmãos, perde todo mundo, e ele acaba morrendo ao final. Perdão, é impreciso, não é propriamente uma morte, até colocar isso em vermelho, porque não é propriamente uma morte, porque ele não morre, ele é suspenso, ele vira uma constelação. Essa é a síntese grande, né? Então a gente tem essa abertura, deslocamento para São Paulo, desvio. No centro do livro, do capítulo 9, a partir da segunda edição, que foi retirado um capítulo, que era das normalistas, ele ficou sendo do livro, que é a Carta para as Icamiabas. Depois tem uma série de peripécias, né, até que o gigante seja morto e ele recupere a pedra. Depois o retorno, perde os irmãos, e aí acaba na solidão. Então, a partir desse conjunto, sabendo a localização dentro do conjunto, eu selecionei alguns capítulos para a gente comentar. E agora eu vou ser mais rápido, quero realmente tentar acabar mais cedo hoje, assim, ser um pouco mais conciso. O capítulo da maioridade, né? E aí porque aqui tem uma imagem emblemática que é essa aqui, né? Cabeça de criança e corpo de adulto. Né? Eu vou direto aqui para o trechinho. Contou como enganara o Currupira e deu uma grande gargalhada. Ele está contando para a Cutia. A Cutia olhou para ele e respondeu: Culumi não faz isso não, meu neto. Culumi faz isso não. Vou te igualar o corpo com um bestum. Então pegou na gamela cheia de caldo envenenado de aipim e jogou a lavagem no piá. Macunaíma afastou sarapantado, mas só conseguiu livrar a cabeça. Todo o resto do corpo se molhou. O herói deu um espirro e botou corpo, foi desempenando, crescendo, fortificando e ficou do tamanho de um homem taludo. Porém, a cabeça, não molhada, ficou para sempre rombudo e carinha enjoativa de piá. Macunaíma agradeceu o feito e frechou cantando por Mocambo nativo. A noite vinha besorenta, enfiando as formigas na terra e atirando os mosquitos d'água. Fazia um calor de ninho no ar. A velha Tapanhumas escutou a voz do filho longe cinzado e se espantou.
Macunaíma apareceu de cara amarrado e falou para ela: Mãe, sonhei que caiu um dente. Isso é morte de parente, comentou a velha. Bem sei. A senhora vive mais um sol só. Isso mesmo, porque me pariu. E de fato depois tem a morte da mãe, que o próprio Macunaíma ele vai frechar uma veada parida e acaba aí tem aquelas coisas do engano, né, mágico, e aí em vez de matar a mãe ele está matando, perdão, em vez de matar a veada parida está matando a própria mãe. Aí depois tem um enterro e da perda da mãe é que vai a sequência. No filme a passagem, vou marcar um pouquinho da passagem do filme, porque não é aqui que tem a metamorfose dele. No filme... Opa, perdão, tem uma sobreposição ali. No filme, tem a cena da cutia, mas ele não vai sofrer essa transformação ali, né? Tem todo... Um pouco antes aqui, ó. Ali a cena da cutia. Tomou, não foi? Tu não é mais criança não, rapaz. Gente grande é que faz isso. Vou te arranjar uma roupa de acordo. A velhinha, que se chamava Cutia, ensinou para o herói o caminho certo da casa dele. Tá muito lento. Mãe, sonhei que caiu meu dente. É morte de parente. Pois é. Vai ter um enterro, né? E aí depois eu vou pegar já o trecho aqui, ó, que é da poça de Sumé, que seria o São Tomé que teria deixado na pegada e viria isso. Aqui é bem transformado, né? Eu chamo Fiquei branco! Fiquei lindo! E nesse movimento aqui, né, que a gente tem dentro do filme, na leitura do filme e do livro, tem uma diferença que é importante, né? Vou marcar as duas coisas assim, né? Indo por partes, né? A transformação, uma imagem contraditória que eu acho que é exemplar para a compreensão, né? Primeiro, o Macunaíma ele fica um tamanho de um homem taludo, mas a carinha enjoativa de criança. A gente tem aqui nesse contraste, tem um contraste importante, é quase uma imagem dialética, cristaliza algo, né? Ele é adulto, então ele virou gente grande, se transformou, não tem o processo de gradação, é repentino, é uma água, um processo mágico, ele salta de de criança para adulto no corpo, mas a cara e a cabeça continuam de criança. Então dá para dizer, emblematicamente, que aqui a gente tem uma espécie de síntese da situação do Macunaíma. O filme a cristalização, essa imagem dialética das tensões do Macunaíma, né? Adulto, mas se comportando que nem criança, desejando que nem criança, atuando que nem criança, né? Adulto-criança. O filme não faz isso. Ela dá uma roupa de adulto para o ator, ele vai, né, de volta, diz que a mãe vai morrer, também retira aquela morte simbólica da mãe, né, fechada, e altera. E aí a transformação ela é dada só pela água, que não é só a questão da cor, entra a cor e entram duas coisas, né? Entram a cor e o tamanho, ele fica um adulto. Naquele momento ainda fica cabelo loiro, depois ao longo do filme isso é alterado, né? Aquilo ali é só naquele momento ali exagerado. Caricatural mesmo, assim, uma espécie de desejo desta máscara branca, né? Desta identidade, dessa branquitude como marcação, que ele associa. Fiquei lindo,
né? O Paulo José não é propriamente um ator que dê para dizer fiquei lindo, mas é mais no sentido simbólico daquela marcação. Lembrando que daí o Grande Otelo, como ator, ele volta lá adiante como filho, né, de Macunaíma com Si, né? Então aí tem completando aquelas transformações que vão sendo dadas personagens diferentes representadas por mesmos atores, mesmo ator. Então, esse tipo de tensão é uma tensão importante, assim, né? De criar uma imagem. Então, poderia isolar esse trecho aqui, essa cena, e dizer, essa cena cristalizou um momento importante, fundamental, né, para a compreensão do livro, que é o adulto com cabeça, não só apenas cara, mas cabeça de criança. Depois vem a personagem da Si, e eu peguei essa questão do uso da Si, desde lá do dicionário, dos trabalhos do José de Anchieta, Si como mãe, né? O termo é mãe. A gente vai ter Tupanci, mãe de Deus, que é a tradução que o Anchieta fazia para representar a Maria, a Virgem Maria, enfim. Depois Ceci, né? Que é a personagem central do Guarani. Depois Moacir, filho da Dor, filho da Iracema, enfim. E aí é justamente por uma figura, eu não fazendo uma interpretação psicanalítica, mas a figura com quem ele se envolve, que é da tribo das Amazonas, que são as mulheres que quando tinham filhos, nasciam os filhos, se eram homens, elas matavam, criavam só as mulheres e matavam os homens, né? Que tinham ajudado a reprodução, a parir a criança, enfim. Então, assim, o comportamento das mulheres guerreiras. Então, são mulheres cujo comportamento foge ao padrão de feminilidade, né? Fazendo aquela disjunção importante, quer dizer, o comportamento das mulheres e dos homens. Então, o masculino e o feminino são comportamentos formados socialmente, não são naturais e não tem nenhum padrão definido. Então, nesse padrão, tem os jogos de inversão que estão no Macunaíma e que o romance também, o filme também vai trabalhar. Então, tem todo o jogo, tem a questão da sexualidade, as brincadeiras todas, tem os vários tipos de brincadeira, né? As brincadeiras, lembrando, né? São o ato sexual que o Mário usa. Então, quer dizer, essa identificação entre jogo, brinquedo e sexualidade, desejo, é muito forte dentro do romance. Depois o filho morre e envenenado. Eu quero pegar esse momento da Si, eu vou trazer só o do filme, para tentar por que o filme altera, que para mim sempre é uma coisa importante ver esse tipo de alteração. E sempre muita interrogação quanto a isso, né? Desde quando é que eles conhecem a Si, né? Eles fazem um processo de migração para a cidade, né? Manda tudo pro inferno e diz que hoje isso é moderno. E diz que hoje isso é moderno. E diz que hoje isso é moderno. Onde é que ela foi? Onde é que ela foi, hein? Vai falar, não vai? Foi, rapaz. Por ali, ó. Olha o rastro dela lá. Corre depressa, que vocês não pegam a marvada! Nós é que vamos pegar essa moça. O que eu penso? Não atira não, sim? Alcaguete. Não. Você vai morrer. Não, a senhora não entendeu, não. Eu até enganei eles dizendo que o rastro ia por lá. Mas não era rastro seu, não, que eu sabia que era só rastro de anta que tinha lá. Não era rastro de moça, não. E aí, então, eles foram por lá e eu vim pra cá, campeã da senhora, que eu já tava sentindo seu cheirinho. A senhora é muito bonita. E a senhora é muito bonita, viu?
Eu já estava com a vontade danada da senhora. E eu estava... Ai, ai, ai. Não vai embora, não. Dá um abraço, dá. Ah! Mulher comigo não bate, não. Apanha, hein? Ah, é? Ai, a senhora tá me machucando, dona. Me acorde! Me acorde, senão eu mato! Não foi isso, Eu vou dar um salto para outro momento, né? Eles estão... porque eu acho que eu pulei demais aqui, ó. É a casa do Macunaíma da Si. Trouxe um presente pra você. Que é? Uma coisa que você gosta muito. Que é? Adivinha? É? Não Adivinha? sei. Não sei, não. Dinheiro. Dá. Dá. Dinheiro. Sim. É muito, é? É. Vem buscar. Vem. Vem. Tem mais, é? Tem, vem. Me dá. Pra ganhar esse dinheirinho, vai ter que trabalhar. Vem. Dá. Vem. Dá. Vem. Me dá esse dinheirinho. E né, eu trouxe esse trecho aqui e para a gente comentar pela seguinte razão, né? É que a transformação do romance para o filme, da cena, da formação, do aparecimento da Si é bastante diferente, né? A Si aparece, tem uma sequência dentro do filme que aparece, que é já dentro da cidade. A Si, ela é uma assaltante, ele já está referindo aos guerrilheiros, a perseguição da polícia em relação aos guerrilheiros. Depois vai ter algumas cenas, né, assim, de ele discursar, ele é visto como... não era rebelde propriamente dito, subversivo, que é um termo que dava à época, e estava questionando a ordem institucional, etc. Então, assim, tem a figura da Si aqui que é bastante transformada ao trazer para a cidade, tirar da tribo das Amazonas e trazer. Mas existe o jogo, ele é mantido, quer dizer, quem caça, quem consegue o dinheiro, quem consegue o sustento, quem cuida da vida externa de sobrevivência ou da atuação para fora da casa de missão pública é a figura feminina. Quem fica no ambiente doméstico à espera, né, do retorno é o homem. Então, como que assim põe em xeque, põe alguns papéis, esses papéis de feminino e masculino estão de certo modo cruzados, essas performances elas estão embaralhadas, né? Isso não impede que haja o desejo de um pelo outro, muito antes pelo contrário, mas essa, entre aspas, desvirilização da personagem é algo importante assim, a ser colocado. Esse jogo, né, ele aparece em outros romances, esses outros trabalhos ali, mas aqui especificamente ele é interessante tentar entender, mas por que o Joaquim Pedro Andrade ele tira a Si, então ele desconfigura propriamente a lenda daquele movimento que tinha antes e traz para dentro da cidade. Essa eu acho uma interrogação importante em termos de desenvolvimento, ou o que o enredo ele está trazendo, né, de compreensão da situação em cada momento, né? Então, assim, ao trazer para a cidade, ao trazer essa preocupação, né, para o ambiente urbano, é como se o Joaquim estivesse tentando atualizar a questão, dar uma atualidade e ver dentro do próprio cotidiano, no próprio lugar da grande cidade, né?
Depois, né, tem a figura da morte, né, e aí a origem da Muiraquitã, que é essa morte do filho, né, e aí assim se vive agora aqui, né, como uma estrela também, né, uma constelação, perdão, vira beta central. E no túmulo do filho nasce uma planta, um corpinho de uma planta, trataram dela com muito cuidado, foi o guaraná. Com as frutinhas piladas dessa planta que a gente cura muita doença, se refresca durante os clarões de veio a sol. Deixa eu ver. Sim, tá. E aí depois aí vem a pedra que assim deixou para ele. A Sofia está fazendo um comentário aqui que eu acho que eu quero trazer para a gente conversar, que eu acho importante, né? Para mim, essa mudança no filme tirou muito do caráter mitológico de Macunaíma, até do motivo real, se é que existe, de ele ser herói. Porque no livro ele se tornou imperador do mato através da Si. Sim, tem razão, assim, né, a Sofia, porque lá no livro tem as duas coisas da imposição que é vista como um problema, e é um problema difícil de lidar, porque os dois modos de imposição do Macunaíma sobre a Si é por intervenção dos irmãos. Então, o Macunaíma ele não consegue seduzir a Si em nenhum dos dois casos. Ela é forçada a manter uma relação sexual com ele nos dois casos. Depois tem ela que passa a capitanear o desejo em relação a ele. Então, ele não consegue conquistar, tem os irmãos que agir, isso é uma violência, né? Mas depois ela dá a volta por cima e desfaz. Ela que passa a ser sujeito de desejo, ele está sempre indo atrás e não conseguindo dar conta daquilo que ela demanda em termos de desejo, inclusive de sexualidade. Então, esse eu acho um ponto importante, né? Agora, naquele contexto do livro, ele vira imperador. Né, as aves seguem a natureza submete a ele o tempo inteiro, porque ele é imperador do mato, né? Mesmo que seja uma espécie de príncipe consorte, no sentido de que ela que rege, mas depois que morre, ele continua nessa figura, né? E no livro, de fato, essa dimensão mitológica ela é bastante reduzida, né? Esse enredo ele ganha mais o sentido da libertação, quase de um realismo mágico, né, que está florescendo nos anos 60. Então, assim, a causalidade, a coerência dos personagens elas se perdem como um princípio constitutivo de composição, e ao trazer para a cidade essa dimensão mitológica toda, ela é desfeita mesmo, assim, né? Ele não está tentando fazer um mito, botar uma crítica ao mito, mas aqui ela ganha outro tipo de simbologia. E aí é realmente para trazer essa marcação urbana, quer dizer, o amor dele e o vínculo afetivo dele está na cidade, né? Está todo ele colocado ou cristalizado na dimensão urbana. Isso eu acho que esse comentário está trazendo, acho que é bastante importante, até para tentar entender esse processo de atualização. Quem tem interesse, né, de investigar daquelas sugestões, né, assim, em vez de trazer esse diálogo via as adaptações, cristalizar, escolher uma cena e comparar é bastante produtivo. E aí, especificamente, poderia investir numa leitura mais aprofundada dessa figura da Si, porque ela é chave dentro de todo o romance, todo o enredo, assim como ela é chave também dentro do enredo do filme, né? Lembrando sempre, né? A pedra é um objeto mágico que é dado pela Si para o Macunaíma. A perda dela é que move boa parte do enredo, né? A saída da região do Araraquara, né, e da Amazônia para chegar para a cidade, e aqui o enfrentamento com o gigante tendo nos dois casos, na cidade. Né? Eu acho que isso é bastante importante. Né? A cena da Macumba, o capítulo da Macumba, né, tem que cuidar um pouco o horário. Vou dar uma acelerada. O capítulo da Macumba eu só vou citar, eu ia ver no filme a diferença, né? Que é uma digressão para o Rio. No livro tem uma importância diversa do lugar que ocupa nos dois casos é diverso, né? E aí, assim, no caso do Rio de Janeiro, ele está colocando o Macunaíma para encontrar personagens. Jaime Ovalle, que depois vai virar diplomata, um amigo do Bandeira,
dialoga muito com Villa-Lobos, não tem obra, mas a biografia dele é fascinante, toca violão, é vinculado à música popular, ele é uma espécie de ponte entre Bandeira, de um lado para o Villa-Lobos e de outro lado, né, para o Senhor, né, que era um dos principais sambistas do Rio e da região, né, dos portos, do Mangue, da Cidade Nova, da região portuária, aonde começa a se constituir o samba. O poeta franco-suíço, um poeta que veio do norte, o Karl Bopp, que era aqui do Rio Grande do Sul, e que escreve Cobra Norato, o Dodô, Antônio Bento, enfim. Então é uma junção ali dessa preocupação que tem com a cultura, né, no caso da macumba, né, das religiões afrodescendentes que vão estar marcadas no Brasil, né? A história do candomblé, depois a Umbanda, a Constituição, que vai estar toda aqui. E é através do Exu que ele vai conseguir dar açúcar no Venceslau, mas não derrota ainda. Né? Pois a Carturas e Camiabas, eu ia comentar, vou pular, né? Porque aí é um comentário muito desviante. E eu vou pegar, de fato, o final. O retorno para Ibirapuera, o do Iraquera. No filme, os irmãos vão embora, desaparecem junto com a princesa que o Macunaíma levou de volta. E aí eu quero ir para o capítulo final, e aí para a gente fechar, né? O final do livro o final do filme e não ainda o final do livro, que é a devoração pela Iara, né? Eu trouxe aqui o trecho do livro que é depois devorado pela Iara e já sem uma perna e com tendo perdido a Muiractã, o Macunaíma ele fica sozinho. E já está sozinho, está na solidão, já tinha contado as histórias para o papagaio, para o louro, que ficou lá com ele o tempo inteiro. Aí o Macunaíma, sem uma perna e sem a pedra, ele como que na solidão, ele fica como que reflexivo, né? E aí vem uma marcação importante. Então Macunaíma não achou mais graça nessa terra. Capei bem nova relumiava lá na cupiara do céu. Macunaíma cismou ainda meio indeciso, sem saber se ia morar no céu ou na ilha de Marajó. Um momento pensou, mesmo em morar na cidade da pedra com o enérgico Delmiro Gouveia. Porém, lhe faltou ânimo para viver lá, assim como tinha vivido era impossível. Até por causa disso mesmo, que não mais achava graça na terra. Tudo que for a existência dele, apesar de tantos casos, tanta brincadeira, tanta ilusão, tanto sofrimento, tanto heroísmo, afinal não fora senão se deixar viver e para parar na cidade de Delmiro ou na ilha de Marajó, que são desta terra carecer de ter um sentido. E ele não tinha coragem para uma organização. Decidiu, qual o quê? Quando o urubu está de caipora, o de baixo caga no de cima. Este mundo não tem mais jeito. Eu vou para o céu. Quero grifar esse trecho aqui. Esse não se deixar viver, uma espécie de falta de sentido. Tem retomadas por caminhos diversos, pegar 3 personagens que foram usados para tentar pensar o Brasil. Número 1, Memórias Póstumas de Brás Cuba. Brás é apenas o Brasil, né? Ele chega ao final, né, das negativas, no capítulo final das negativas, não tive filhos, não tive... Aí ele vai ponderar, não fui ministro, de como não fui ministro, etc, etc. Aí ele diz, mas o não ter filhos, não deixar descendência é o que foi positivo. Ele não deixa sucessão, não deixa continuidade, e ele como que morre assim numa espécie de existência que lhe foi vazia. Depois do triste fim de Policarpo Quaresma, o nacionalista Policarpo do Lima Barreto, ao final também ele se dá conta que toda a busca dele deu em nada, foi nada, representou nada, né? Passou pela violência e ele acaba fuzilado, encaminhado para o fuzilamento, né, pelo Floriano Peixoto. Então, assim, tem uma espécie de... Esse esforço de buscar um personagem para representar o Brasil parece que sempre vai cair numa espécie de vazio, de ilusão, sofrimento, uma falta de sentido, supostamente para aquilo que seria heróico, elevado, ou de uma tentativa de transcender. O paradoxo é que ele vira estrela, né?
ele vai virar uma constelação que é a Ursa Maior. E as estrelas, como que na elevação, elas figurariam algo que nos ajudaria na orientação. A orientação no espaço, lembrando sempre que a estrela tem várias marcas, né? Da permanência no tempo, a perenidade, elas não se acabam. Elas podem ter desaparecido há milhões de anos atrás, mas a luz delas continua viva e nos ajuda a guiar nas direções do espaço, os lugares que ela ocupa no céu. Então, ela seria como figuração de entidades que um dia foram humanas ou um dia terrestres e se tornam divinas e nos orientam no tempo e no espaço. Tem assim, essa imagem das estrelas na literatura brasileira é fabuloso, assim. E só para citar um caso, né, tem um trecho muito legal do Jorge Luiz Borges, que está no Ofício do Verso, que é da metáfora, a metáfora das estrelas, como ela pode significar coisas diferentes. Ela pode representar no céu algo como uma proteção, um mundo que se fecha e protege o indivíduo. Mas pode representar, vou pegar só dois casos, o extremo oposto no Pascal, né, nos pensamentos, que é o infinito da distância tremenda que assusta e apavora o indivíduo. Então, assim, o que essas estrelas de permanência, essa escolha, propriamente traz? No caso aqui do Macunaíma, tem um agravante, ou agravante talvez não, um acréscimo, é que a escolha da Ursa Maior com uma oposição e um tensionamento em relação a outra constelação, que seria a representação do Brasil, que é do Cruzeiro do Sul, né? Inclusive, tinham ordens desde o Império, a ordem do Cruzeiro do Sul, como uma figuração de estrelas para representar o Brasil. E depois eu vou só mostrar a cena do filme, a gente já fecha, mas assim, o livro tem uma coisa de epílogo diferente. Tem dois finais o livro, isso é muito peculiar, né? Porque normalmente pensar o final, teleologicamente, é o momento em que o todo ganha sentido do romance. Início, meio e fim, para pensar a totalidade, porque isso não é algo da realidade material, é uma construção humana, né? O Aristóteles colocava como uma unidade perfeita. O início é o que não tem nada antes, o fim é o que não tem nada depois, e o meio é o que é o percurso, e muitas vezes, no caso da narrativa de causalidade, que leva do início ao fim. Né? Personagens que agem no mundo e no tempo, na história, enfrentando conflitos para resolvê-lo. No caso, o ponto de chegada, o ponto de solução, geralmente é o ponto de organização do conjunto. Então, o início anuncia e o fim ele completa. No caso, vira estrela. O primeiro fim do Macunaíma, que é o fim da história, o fim do enredo. Mas tem um segundo final, daí é do livro, da obra, e não da história do Macunaíma, que é o epílogo, propriamente dito, em que vem este homem, né? Vou pegar só o trechinho, né? Que ele encontra o papagaio vai contar as histórias para ele, e aí vem esse finalzinho que eu vou ler com vocês agora em amarelo. Tudo ele contou para o homem e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. E eu fiquei para vos contar a história. Por isso vim aqui, me acocorei em riba dessas folhas, catei meus carrapatos, ponteei minha violinha, e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Tem mais não. Então, assim, aqui como que há uma apresentação do narrador. Reparem que o livro inteiro foi narrado em terceira pessoa, né? Eventualmente colocou figuras históricas, né, que ele conhecia lá no ritual da macumba, mas aqui o que ele está fazendo é apresentar esse narrador, que deixa de ser um narrador que a gente não identifica, né? Um narrador onisciente, externo, terceira pessoa, mas que não se apresenta, e aqui ele se apresentando se torna um narrador ciente, com a ciência, o que ele pode conhecer, único, e que conta as histórias que ouviu do papagaio que de um dia eu teria ouvido de Macunaíma, né? É aquilo que vai passando de uma tradição, de uma geração para outra. Então ele recolheu essa tradição para nos passar. E aí tem um vínculo que é importante, quer dizer, ele ponteou na sua viola e isso aqui, cantando na fala impura as frases.
essa fala impura, porque assim, se ele cantou, e se ele ouviu, e se era uma narrativa de feição épica, heróica, que estava em versos, aqui vira prosa, aqui vira fala comum. Mas, ao mesmo tempo que ela permanece, ela é bastante alterada. Então, esse final aqui é importante, porque é o narrador se colocando, né? Agora, se a gente vai para o filme, há uma opção radical no filme quanto ao final. Em que sentido? Bem no final do filme, eu vou pegar a transformação, tem toda a questão da Yara, né? Bem no finalzinho, daí a gente já fecha. Ele já está bem... e aqui enfatiza uma coisa assim, de que ele está meio maluquete, perde dente, a aparência degradada, mas sempre roupa verde e amarela. Né? Água fria diz que é bom para tirar vontade. E essa moça lindíssima não era moça, não. Era o Yara, comedora de gente. Como ela só se mostrava de frente e afastava sem virar, Macunaíma não viu o buraco no cangote por onde a pérfida respirava. Moça. 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 Glória aos homens que elevam as margens desta pátria querida que é o nosso Brasil. Então, assim, voltando aqui, né, para todos nós, aqui para o conjunto, né, a gente acaba aqui tendo, nesse final, com a música, né, a Sofia está elogiando, e que realmente é super interessante, porque ele desfaz aqui, mais uma vez, né, nessa posição que a Sofia já havia apontado em relação ao romance e o processo de desmitificação. O Macunaíma, ele tira a roupa, deixa a Muiractã na pedra, mergulha, e o final, depois desse mergulho, nessa sedução que ele sofre pela Yara, pela sereia, né, da nossa... ele é devorado, só resta o sangue, né? Então tem o verde, e aí o sangue vai cobrindo aquele amarelo, e aí vem esse canto final, né, de celebratório, de símbolos dos heróis do Brasil, que tem uma dimensão irônica. E ainda pausa, né, pontuar, né, quer dizer, o Villa-Lobos modernista dos anos 20, início dos anos 30, não é o mesmo Villa-Lobos depois que vai se vincular ao Estado Novo, né, nesse caráter celebratório nacional, de grande figura. Então, essa alteração é importante de ser exposta, de ser colocada, né? Porque aqui o filme opta, não tem nem né, essa transcendência, essa transfiguração do herói para a condição de estrela. Inclusive, várias das alterações mágicas que são próprias do livro, o filme ele reduz ao máximo, né? Ele torna muito mais mínimo, é muito mais concisa essas alterações, realmente é o mínimo. E no livro ele é mais profícuo, nesse caso, assim, por exemplo, das narrativas etiológicas, de origem de algo, é muito mais profícuo, é muito mais, né, pleno, muito mais cheio disso, né? Gente, então, eu sei que é uma apresentação bastante sumária do romance, né? Tem uns ensaios de apoio que estão no Moodle. Teria mais a comentar, né? Tem um ensaio especificamente do filme sobre do Ismael Xavier, sobre o filme Joaquim Pedro de Andrade. Se vocês procurarem no Google Acadêmico ou Google Scholar, você encontrar vários artigos bastante recentes, produção muito qualificada sobre o Macunaíma, tanto o livro quanto o filme também, né? Eu vou ficar por aqui, e aí, como a gente acabou 11h57, a ideia era 11h30, acabou 11h57, em todo caso, eu vou ficar à disposição, se tiver alguma questão, alguma dúvida, para a gente conversar, certo?
Alguém quer colocar alguma questão, algo mais assim, para a gente conversar? Fica bem à vontade, pode ser pelo chat, pode ser pela voz, como acharem melhor, né? Eu sou aqui todo ouvidos. Sim, a questão da vinda para Lisboa. Quando eu li isso, eu pensei dois caminhos, né? O João Vicente está perguntando, né? Se existe vou ler, né, algum simbolismo no fato do papagaio voar para Lisboa no final do livro. Tem o primeiro movimento, que eu acho que é o nexo que o próprio Mário de Andrade faz com o romantismo e com o Alencar, que é assim, aquele barco que vai se afastando da costa, que está desde o início, vai em direção a Lisboa, né? Então, o Moacir ele é levado em direção a Lisboa pelo pai e ele vai ficar com a língua do pai, ele vai recalcar a língua da mãe e vai ficar com a língua do pai. Aqui, o movimento é o mesmo, né? Ele vai sair em direção, vai voar em direção a Lisboa. E existe uma espécie também, do outro lado, dessa coisa desse movimento também de exportação, que é um caminho diferente de leitura. Lembrando, né, depois criou uma espécie de oposição estudante, Grenal, Fla-Flu, como acharem melhor, como se fosse uma competição entre o Mário e o Oso. Então, quem gosta do Mário não gosta do Oso, quem gosta do Oso não gosta do Mário, e tem ainda os terceiros que não gostam de nenhum de dois, que não gostam de futebol, não gostam dos dois. Mas nesse momento aqui, o Mário e o Oswald ainda eram próximos, ainda não tinha havido a cisão entre os dois. E o Macunaíma ele é visto como um livro antropofágico. Ele é anunciado, inclusive, na revista de antropofagia, né? Então tem o vínculo. Paulo Prado não é só Paulo Prado que vira dedicatória no Pau Brasil e aqui, mas o próprio Macunaíma é visto como antropofagia. Ele sai um pouco depois do Manifesto Antropófago. E no Manifesto Antropófago, tudo que é do outro eu devo devorar para fazer meu, e a poesia, a gente traz o que é da Europa, mas a gente devolve, a gente exporta, né? Então, assim, em vez de receber a influência, existe um mandar a influência. Então, é o inverso. Essa história sai da América para a Europa, e não o contrário, né? Então, a gente não está acolhendo as histórias que vêm da Europa aqui. Isso é uma hipótese de leitura, né? Como é uma imagem, ela carece de interpretação, né? Eu realmente acho que vale investigar esse tipo de relação, porque isso passa, no caso, pela língua, né? Porque a gente macaqueava a linguagem lusíada, dizia o Bandeira. E aqui esse papagaiar aqui é daqui para lá, né, que é levado. E a Sofia pergunta, né, da apresentação da mulher no livro. Pois é, sabe que tem uma coisa assim muito ambivalente, né? É limitado elas só querem servir para brincar, para criar falas guerreiras. O propósito disso é mostrar. Esse é um dos pontos que eu acho que, inclusive, o filme já traz algum tipo de alteração, né? Mas ainda é insuficiente. Esse papel das mulheres dentro do modernismo, né? Uma das razões, dos interesses, por exemplo, de a gente concentrar não na próxima aula, vai ser o Homem Cordial. Daqui a 2 semanas, né, no Parque Industrial da Patrícia Galvão, fazer um deslocamento, né? Trazer as figuras femininas também importantes, né? Dentro do modernismo brasileiro. Agora, dentro do próprio livro, agora trazendo para cá, dentro do próprio livro, né? Eu não vou fazer aquela coisa do dizer vamos contextualizar a leitura na época, mas de fato, né, tem uma tendência de concentrar nas figuras masculinas. Não é a figura feminina que tem aqui, né, o papel preponderante. E aí realmente, né, o movimento de desejo afora as Amazonas, ela normalmente vem do homem para a mulher. Então, o desejo de brincar e a vontade de brincar normalmente vem do homem para a mulher. O desejo mesmo do ato sexual, a figura desejante é a figura masculina, né? Então, esse é um traço que está colocando, né, machista, que tem, parece que assim, marcas ainda de aspecto patriarcal. Claro, tem que ter todo cuidado das contradições, porque tem as coisas das inversões, né? Assim, que são dadas que passam, assim, por exemplo, o Macunaíma ele se traveste de francesa, né, para seduzir
o Venceslau Pietro Pietra e assim conseguir a pedra, porque ele não consegue, não vai dar certo. Mas assim, essas posições, esses travestimentos como sendo possíveis. Mas principalmente eu concentraria na relação dele com a Si, porque a centralidade todo em enredo ela é dada pela perda da pedra, né? Pela pedra, pela Si. Se não fosse a Si, a morte da Si e depois a perda da pedra, ele não viria nesse deslocamento, né, para a cidade de São Paulo, depois, né, tendo esse diálogo com o Rio, ele ficaria sempre no mesmo lugar, não haveria um movimento. E a relação com a Si é uma relação invertida, né? É ela quem domina e ela quem tem o desejo e, né, e lida com isso, insiste e toma iniciativa em relação ao Macunaíma. É ela que tem a posição para ir para fora, né, aquela cisão da mulher que fica, né, e aí o feminismo na condição patriarcal, a mulher é dada como a célula máter da sociedade porque ela fica dentro de casa, ela cuida da casa, faz um lar, educa os filhos, cuida da casa com o marido, mas fica restrito, como se a realização fosse ser mãe e fosse ficar no ambiente doméstico. Então, essa performance do feminino ela é muito restritiva dentro da ordem patriarcal, né? Só para lembrar, né, tem a Silvia Federici, não sei a pronúncia exata em italiano, que ela tem, né, naquela a Bruxa Caliban, e depois tem As Mulheres, agora me fugiu o título do outro livro mais recente. E ela mostra como o trabalho doméstico ele foi fundamental para o processo de acumulação desde o século XIX, e não foi analisado a partir daí. Por exemplo, quando o Marx vai fazer a análise, né, da mais-valia, ele não tem nem o reconhecimento, nem a remuneração, nem nada. Então, assim, quando a gente pega nesse papel o lugar de submissão da mulher, quando assume essa figura feminina tradicional em relação ao homem que vai para fora, né? E aí todas as metáforas horrorosas, né? O homem é a cabeça, a mulher é o coração, metáforas muito restritivas, né? Muito agressivas, inclusive. E aí, no caso da Si, existe essa inversão. Por isso eu acho que é assim importante, né? Porque ali inverte. Quem fica na figura feminina é o Macunaíma, quem fica na figura masculina é a Si. Lembrando, né, masculino e feminino são performances que o homem e a mulher pode ter. Não é uma coisa não é uma definição, uma essência, não é ontológico, né? É uma performance socialmente cristalizada e naturalizada e às vezes ideologizada, né? Então, por isso, eu acho ali importante para, pelo menos, botar em xeque essa questão que está trazendo, né, na relação da sexualidade pelo ponto de vista apenas do homem e masculinizado, né? Alguma outra questão? Não? Vamos lá, mais duas. Se tiver alguma outra questão, estou aqui com vocês aqui, tranquilo. Bom, se não tem, então só para fechar, então semana que vem a gente vai discutir um ensaio é pouca coisa, aparentemente, né? E a gente vai deslocar para uma figura modernista. Eu vou apresentar um pouquinho o Sérgio Buarque, né, que veio do modernismo, tinha revista estética, e aí esse ensaio dos ensaístas, que assim ficaram conhecidos como intérpretes do Brasil, especificamente o Sérgio Buarque. Pela restrição de tempo, né, que a gente teve em função dessa organização, ficou só esse ensaio. E aí eu vou compor também, aí depois a gravação, né, de novo vou disponibilizar no YouTube, e a outra coisa que eu vou só substituir o roteiro revisado no Moodle, e aí vou criar o chat, né? O chat para as questões sobre as aulas, para quem ficou, tanto anteriores como posteriores, tá? Que bom, eu também queria dar vontade de alongar, Sofia, também fico com vontade, mas eu acho que a gente vai exagerar. Eu fiquei muito traumatizado que semana passada a gravação deu 1h55, por isso que eu estava assim, tentando ser um pouco mais restrito. Mas eu vou deixar um espaço no chat para a gente poder ter um pouco mais de debate, tá? Então, gente, uma boa semana para vocês e até semana que vem. Até a próxima aula.
Um grande abraço a todos, né? Tchau, tchau, gente. Obrigado, Vicente. Tchau. Até.